Olá, amados irmãos, é com alegria muito grande que nós nos reunimos mais uma vez, juntamente com a Palavra de Deus, Espírito de Deus, para podermos nos edificar, nos alimentar. E eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, João o Evangelista, capítulo 1, verso 29 até o versículo 34. João, capítulo 1, 29 a 34. Diz então a palavra de Deus: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifesto a Israel, vim, por isso, batizando com água. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Verso 34: pois eu de fato vi e tenho testemunhado que ele é o Filho de Deus. Vamos orar. Pai amado, obrigado por estarmos mais uma vez reunidos para juntos aprendermos a Tua Palavra e, como nós acabamos de ler, nos avaliar se temos vivido esse testemunho do Senhor, o testemunho que João Batista defendeu, proclamou. Fale ao nosso coração, nos ensine como Teu povo, para que juntos possamos sermos bênção na vida de outros, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus deixa muito claro, nesse texto em que nós estamos meditando, de que o propósito de João, o evangelista, era de apresentar o testemunho de um homem chamado João Batista. Porque João Batista vai agora falar, proclamar, também evangelizar a respeito do Messias, o Salvador. O propósito de João, o evangelista que escreveu esse livro, era que os seus leitores conhecessem Jesus plenamente, ao ponto de finalizar o seu livro, de no meio do livro, no início do livro, apontar sempre para a cruz, para Jesus. E nós podemos afirmar também, como filhos de Deus, estamos no lugar de João Batista, também testificando, testemunhando que Jesus é o Salvador, o Filho de Deus, de que nós podemos ter uma vida digna de esperança futura na eternidade, em obter essa paz de Deus, a salvação plena em Deus. Já que João Batista se apresenta como testemunho do Messias, do Salvador, Jesus Cristo, o propósito então de João Evangelista é que nós possamos viver, vivenciar, experimentar também, como João fez. Eu sei que é único o testemunho exclusivo de Jesus.
Ele mesmo, como vimos semana passada, o próprio Cristo testifica, testemunha. Mas Deus quer que nós, como seus filhos, também testemunhemos juntos sobre o Pai Celestial. E isso causa na humanidade que crê transformação, ao ponto da palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir essa palavra, e ao ouvir a sua palavra, sermos salvos pela palavra. É necessário que o Filho de Deus, o servo de Deus, tenha esse relacionamento, essa intimidade, essa nova vida com Jesus, para poder também testemunhar, testificar a respeito de Jesus. Será que você e eu podemos fazer esse exercício? Sim, porque o texto provoca isso, ele desafia. Não tem como meditar nesse texto bíblico sem se dispor, com o coração aberto, quebrantado, contrito. Deus, eu quero ser como João Batista, eu quero ser avaliado, eu quero também ser experimentado e usado pelo Senhor. Muito bem, nós falaremos então em cima desse texto que nós já lemos. Vamos meditar agora nos versículos sobre 4 definições do testemunho de Jesus, que é o que João Batista fez, que é que João Evangelista está afirmando. Então, quais são estas concepções do testemunho de Jesus? Quando você pensa na palavra concepção, definição, é a ideia de você ter o conceito correto do tema, que é o testemunho de Jesus. O primeiro conceito aqui, a primeira definição, concepção do testemunho que João Batista está fazendo, de que João Evangelista está afirmando e que Jesus testemunha, é que só Jesus arranca o pecado da humanidade. Vou repetir: só Jesus arranca o pecado do nosso coração. O pecado não tem nenhuma solução na humanidade, na medicina. Não existe um remédio que possa fazer com que o homem viva sem pecado. No mundo há religiosidade, há boas intenções, no mundo há boas ações, no mundo há pensamentos positivos, mas o mundo não pode arrancar o pecado que está no nosso coração. Nada nos salvará da dor desse pecado e da nossa condenação. O coração humano está totalmente contaminado pelo pecado. Nada no universo irá removê-lo, se Deus, com a sua palavra, com o seu Espírito, não intervir, nos convencer, nos quebrar, nos despedaçar, para mudar, transformar a nossa vida. Nada será possível. Portanto, João quer mostrar como João Batista aponta para o Cordeiro que tira o pecado do mundo, aponta para a cruz salvadora. Somente Cristo é aquele que pode arrancar a nossa culpa, a nossa condenação eterna e mostrar que só Deus pode nos libertar dessa maldição. Rezas, religiosidades, nada pode mudar o âmago, o cerne, a alma de um ser humano, de temer a Deus, de se arrepender diante de Deus, de confessar os seus pecados, de
crer em Jesus e ser salvo por Ele. Por isso que a preocupação de João Evangelista apontando para João Batista, e agora João Batista apontando para Jesus, e Jesus dando o seu testemunho, faz com que eu e você possamos nos avaliar. Eu tenho vivido uma vida assim? Eu já experimentei o perdão de Deus, eu já confessei os meus pecados, eu já tive uma conversão em meu coração, e agora eu também tenho apontado para as pessoas, me dispondo, orando e dizendo: somente Cristo transformou a minha vida, somente Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É verdade que as pessoas se distanciam, as pessoas conversam tantos outros assuntos, mas para um cristão, como temos aprendido nesse momento, ele tem essa definição, essa concepção, esse conceito de que, como filho de Deus, como ovelha, como servo de Deus, ele precisa testemunhar Cristo. Assim como o próprio Cristo mostra essa primeira concepção do seu testemunho. Nós que temos uma nova vida em Jesus podemos mostrar essa primeira concepção. O texto continua, porque o verso 29, como nós lemos, João Batista disse: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Agora o segundo conceito, a segunda concepção, a segunda definição, verso 30. E este, a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, o primeiro lugar, porque já existia antes de mim. Olha só que interessante o que João Evangelista está mostrando que João Batista fez. Eu estou falando de um homem chamado Jesus, que já existia antes de mim. Quem é que já existiu antes de tudo e de todos? Quem é que já existia quando não havia mundo, não havia humanidade? Quem? O próprio Deus. Se você olhar no verso 1 do capítulo 1 de João, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João já começou o livro dizendo: eu vou falar de Jesus, e Jesus é Deus, e ele veio antes da fundação do mundo, antes de existir a humanidade. Então esse versículo 30 mostra claramente o segundo conceito, a segunda definição do testemunho de Jesus, e é o que João Batista, que João Evangelista está fazendo, que nós devemos fazer. O verso 30 e o verso 1 do capítulo 1 mostra que somente Deus, que veio antes de tudo, sabe mostrar a sua definição completa. A ideia do verso 30 é mostrar o seguinte: Deus tem autoridade. Deus é o início. Ele é o Salvador. E se Ele tem autoridade, Ele também deve ser Salvador e Senhor. Nós acabamos de falar da primeira definição, de que Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é o Salvador. Só que agora também, verso 30, a segunda definição, temos que entender que só Jesus é antes de tudo. Ah, porque existe um santo. Ah, porque existe uma religião. Ah, porque existe uma seita. Não. Ele veio antes de tudo. Ele é Deus. Ele não só é Salvador, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, mas agora Ele é Senhor, porque Ele domina a história. Ele tem autoridade. Por isso a palavra de Deus diz: quem crê em mim, fluirão dentro de si rios de água viva.
terão o perdão, a salvação eterna. Quem crê sabe que Ele é pré-existente, de que Ele veio antes de tudo. E por isso, a nossa fé salvadora nos leva agora a uma prática de reverência, de temor, de obediência. Nos leva ao ponto de viver uma vida de submissão ao seu reinado, ao seu império, a sua graça maravilhosa estendida a nós. Por isso, irmãos, é tão bom podermos estudar a palavra de Deus com essa preocupação que João Evangelista tem de mostrar quem é Cristo, de que devemos crer em Cristo, seguir, servir a Cristo, e que João fez essa missão. João testificou e testemunhou e apontou para Jesus. Mais uma perguntinha para nós. Diante dessa segunda concepção, definição, diante desse segundo conceito do testemunho de Jesus, como está sendo o meu testemunho? Será que nós, de fato, abraçamos essa responsabilidade, esse compromisso, esse propósito, de que não só devo mostrar que Jesus é o Salvador, mas também é o Senhor da minha vida primeiro? É Ele que tem autoridade, é Ele que diz sim, sim, não, não. É Ele que me faz a ter uma vida de obediência, uma vida agradável diante dEle. Não importam se as pessoas não estão obedecendo, eu vou obedecer, mesmo que eu seja o único, mesmo que ninguém veja, mesmo que eu sofra consequências, como José no Egito. E essa concepção, essa definição do testemunho de Jesus, e que reflete em João Batista, em João Evangelista, deve refletir em nós. E encontramos agora a terceira definição, a terceira concepção, que está do verso 31 até o verso 33, que é: só Jesus batiza com o seu Espírito Santo. Há muitos entendimentos diversos e errados do que é batismo do Espírito Santo. O texto esclarece claramente, mas uma pessoa falar: eu fui batizado com o Espírito Santo por falar línguas estranhas, por falar línguas de anjo. Errado esse conceito. Esse conceito de testemunho é errado, porque Jesus falava língua humana. O Espírito de Deus, quando veio em Atos capítulo 1, capítulo 5, a gente vê que não era um grunhido, não era uma palavra sem gramática, sem uma dicção, sem um entendimento humano. Eu fui batizado pelo Espírito Santo porque eu tive um êxtase, uma experiência incontrolável, uma vibração, tendo uma experiência mística. Errado. Porque quando o batismo do Espírito Santo veio em Atos, ou quando nós cremos em Jesus, o Espírito de Deus vem morar em nós, a palavra de Deus diz que para todos aqueles que creem, ao mesmo tempo, o Espírito de Deus habita em nós. Ele não faz acepção de pessoas. Como é que você crê em Cristo e depois você tem um outro patamar, onde um fala em línguas, o outro tem um dom especial e assim sucessivamente? Não. É para todos aqueles que creem. O Espírito de Deus vem fazer morada em nós. O batismo do Espírito Santo é para aqueles que creem, e não mais em um e menos em outro. Não se mede o grau de espiritualidade de alguém por falar em uma língua estranha ou não. O que é então essa terceira definição
que apresenta no texto, em que Jesus testemunha de que só Ele pode batizar com o Espírito Santo, que é o próprio Deus. É você e eu sermos colocados no corpo de Cristo. O batismo do Espírito Santo é nós sermos enxertados em Deus. O batismo do Espírito Santo é nós sermos mergulhados na esfera de Deus. Só Jesus pode nos batizar totalmente dessa forma. Portanto, a palavra de Deus diz que nós somos batizados com o Espírito Santo e também pode ser batizado com fogo. As pessoas criam várias ideias, definições erradas sobre isso. O ser batizado com o Espírito Santo, a palavra de Deus nos ensina que é sermos colocados no celeiro de Deus, de estarmos guardados em Deus, é de sermos exclusivos para Deus. Não é mais estarmos soltos e perdidos como nós estávamos. Por isso, quando ele trata o batismo com fogo, ele trata de juízo eterno, ele trata de condenação. Então, o batismo do Espírito Santo, ela é bênção, e o batismo com fogo é a maldição. Nós conseguimos entender de que Deus então nos guardou e não nos entregou ao seu juízo, à sua condenação. Por isso, quando nós então somos batizados pelo Espírito Santo, é nós estarmos mergulhados, enxertados, é nós sermos colocados no corpo de Cristo. É Ele vir e fazer morada em nossa vida. Surge mais uma pergunta: será que eu não só creio no Cordeiro que tirou o pecado da minha vida e continua me limpando e me salvando? Será que agora, além de Salvador, Ele é Senhor da minha vida? Eu tenho uma vida de obediência, rendição a Ele, de renúncia, de temor a Deus ao ponto de aborrecer o mal? E agora, será que eu tenho esse batismo do Espírito Santo em Deus, aonde eu olho para a minha vida e preciso também me avaliar? Eu tenho tido os frutos do Espírito? Será que o meu cônjuge, os meus vizinhos, os meus filhos, os meus netos, os meus parentes, os meus amigos em determinados lugares conseguem ver que o Espírito de Deus habita em mim porque eu tenho domínio próprio, amor próprio e amor ao outro? Será que eu tenho essa bondade, essa fidelidade? Será que eu tenho tido paciência? Será que eu tenho essa alegria? Será que eu tenho vivido uma vida de paz? Esses são os frutos do próprio Deus em nós, do Espírito Santo. Será que eu consigo ter uma vida de mansidão? Será que eu estou testemunhando como João evangelista fez, como João Batista fez, como Jesus fez? Agora, nessa terceira definição, concepção, o conceito é sermos parecidos com Jesus. Será que eu me encontro nessa esfera de viver e andar no Espírito Santo de Deus? Será que nós podemos nos avaliar? Eu estou no celeiro de Deus, eu estou guardado por Deus e não no fogo do seu juízo. Verso 31 diz: por isso batizando com água, mas João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer sobre ele como pomba e pousar. Verso 33: e não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar, que é Jesus, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. O próprio Deus está testemunhando dele mesmo, Jesus aqui testificando, de que só Ele pode batizar com o Espírito Santo.
Só Ele pode nos capacitar com o poder, porque o Espírito de Deus, ele é um espírito de poder, de moderação, de equilíbrio, de coragem, e não um espírito de covardia, de medo. Se eu tenho vivido uma vida de covardia, de medo, de miséria espiritual, de vida no pecado, não se engane. Será que você realmente tem o batismo do próprio Deus, do Espírito Santo? E nós vamos concluir agora olhando a quarta definição, concepção do testemunho de Jesus. Só Jesus é o Filho de Deus. Só Jesus é o próprio Deus. Jesus mesmo disse: eu e o Pai somos um. E nós precisamos também nos avaliar a respeito disso. Mas olhando para o nosso texto, versículo 34, pois eu de fato vi e tenho testificado de que Ele é, Jesus é o Filho de Deus. Ele é a essência de Deus, na segunda pessoa da Trindade. A Bíblia diz que quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Aqui já podemos fazer a nossa pergunta. Aqui nós já podemos também nos avaliar. Eu tenho testemunhado ao ponto de dizer: Ele é o próprio Deus. E hoje eu também sou filho de Deus. Porque Jesus é o Filho de Deus. Jesus é meu irmão, que foi até a cruz, que pagou o resgate. E nós podemos também nos identificar, mas testemunhar, avaliar. É um versículo que, esse texto ele serve tanto para aqueles que já creram, como aqueles que não creram, aqueles que foram salvos, aqueles que ainda não foram, aqueles que têm uma vida com Deus, aqueles que ainda não têm uma vida com Deus. Tanto para cristão ou não, devem ter essa avaliação. Se essa concepção em seu coração existe, se essa definição, como diz em João, é real em mim ou não. Eu quero terminar, antes de orar, fazer algumas pontuações aqui. Jesus, como João Batista, como João Evangelista, como eu devo viver e fazer, tenho mostrado que esse Jesus arrancou o meu pecado. Todos os dias tenho morrido para o pecado. No meu coração Ele é o Cordeiro, como Jesus disse: eu vim para servir, para salvar e não para ser servido. Só eu posso mudar o coração pecador do homem, mas ninguém. Como João Batista viveu, e João Evangelista também. Segunda pontuação: Ele vem antes de tudo, por isso Ele é Senhor da minha vida. Eu me submeto e obedeço. Eu tenho praticado, lembrando que Ele é tudo sobre todos. Ele é soberano. Ele é Rei na minha vida. Ele é Rei, Senhor da minha vida. A quarta pontuação: Ele me faz viver nessa esfera de que Ele me batizou, Ele habita em mim, de que eu faço parte do seu celeiro, sou abençoado e não condenado. E podemos então terminar o quarto ponto dessa avaliação. Eu creio que Ele é Filho de Deus e me tornei também Filho de Deus. Ele é a essência de Deus em mim e me transforma diariamente, porque somente um ser humano, um homem, uma mulher, uma criança que é filho de Deus tem atitudes, pensamentos, palavras como Jesus, o Filho de Deus. Vamos orar. Obrigado a Deus por essa manhã, para alguns tarde, outros noite ou madrugada.
ao ouvirmos a Tua palavra, ou essa mensagem, nos alegramos pelo testemunho desses 4 conceitos, dessas definições sobre a pessoa de Cristo. Obrigado pela preocupação de João Evangelista em escrever e mostrar que João Batista estava apontando para Jesus, mostrando as suas 4 definições. Mas que nós também, como os Teus servos, possamos nas nossas casas, nos nossos ministérios, nos nossos relacionamentos, em trabalhos, faculdades, escolas, na sociedade, mostrarmos quem verdadeiramente o Senhor é e quem verdadeiramente nós somos em Ti. Obrigado a Deus porque são textos claros, clássicos e que apontam somente para aquilo que o Senhor pode fazer e mais ninguém. A humanidade não pode produzir o Espírito Santo de Deus. Ninguém pode. Ninguém pode produzir a salvação. Ninguém pode. E por isso, ó Deus, somente o Senhor pode nos transformar e nos fazer viver uma vida alegre, saudável, com os frutos que o Senhor nos dá. Que a nossa vida seja impactada por essa palavra, ao ponto também de impactarmos com o Senhor, que é o Verbo, que é a palavra, tendo uma vida de domínio próprio, mansidão, de alegria, de paz, de moderação, de amor, de perdão e de alegria. Obrigado a Deus por esse tempo tão especial, onde gastamos nos dedicando à Sua verdade e também nos submetendo em obedecê-la. Em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, que Deus abençoe vocês e continuem firmes nesse propósito de servir a Deus. De todo dia se aproximar diante de Deus para que Ele dê o like, ou para que você também dê o like na sua palavra, para que Ele aponte também os erros, as transformações que temos que ter. Isso é mais importante. Um abraço, fiquem com Deus. Deus abençoe. Até mais.